Olá, meus amigos! Vamos para mais um vídeo aqui no canal do Velhinho. E dessa feita não é sobre marketing de relacionamento, não é sobre criptomoeda, não é sobre multinível, não. Dessa feita é sobre a palavra do Eterno e eu quero compartilhar convosco. Eu confesso que eu gostaria de ter compartilhado isso mais cedo com você, mas não foi possível, por motivo de força maior, que não vem ao caso aqui eu estar falando, né? Mas não foi possível. Então eu quero compartilhar convosco o que Deus ministrou ao meu coração. Hoje, às 4h59, eu estava fazendo algo que aprendi a fazer esses dias. Algo que o Titi chama de boot, né? Me reconectar, sair para um novo dia. E após eu fazer esse momento, querido, com Deus, Deus ministrou essa palavra ao meu coração. E eu quero compartilhar com você essa porção que Deus trouxe ao meu coração. O texto está lá no livro de 1 de Samuel, no capítulo de número 13. Deixa eu compartilhar aqui com você, se você puder, né, abrir aí a Bíblia, se não puder, pegue depois a palavra de Deus, mas no livro de 1 de Samuel, capítulo de número 13, e o versículo de número 13, diz assim, está escrito assim, ó, vamos lá, disse Samuel, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas, agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Querido, hoje após eu fazer meu boot, eu fui remetido a essa palavra. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. E eu confesso que ao ler, meditar, porque o que eu estou ministrando, o que eu vou compartilhar com você, eu fui ministrado de madrugada pelo Senhor. Ele primeiro ministrou o meu coração. Ele disse, faz um vídeo. E como eu já tinha sentado no meu coração fazer um vídeo todos os dias, eu quero compartilhar dessa porção que Deus assentou ao meu coração com você. Mas antes disso, se você está chegando agora no canal do Velhinho, ainda não está inscrito nesse canal, eu quero te dizer que esse é um canal de comunicação, de network, marketing de rede, criptoativo, né? Se você ainda não está inscrito, embaixo existe um botão, clica e inscreva-se no canal. Após inscrever no canal, vai aparecer um sininho, como sempre aparece. Aciona esse sininho. E diz que você quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui nesse canal. Gostando do conteúdo, meu querido, você deixa o like, mas pelo amor de Deus, expressa. Ou você diz que gostou, ou você diz que não gostou. E se você está aqui nesse canal só para tentar minar as nossas energias, já vaza daqui, meu querido. Porque aqui a gente quer pessoas que queiram caminhar numa frequência, porque eu quero ser um transbordo sobre a vida de pessoas. Beleza? Agora voltando ao texto. Esse texto é muito lindo. E quando Deus me remeteu a esse texto nesta manhã, eu confesso que eu desmoronei e fiquei impactado com o que Deus ministrou ao meu coração, querido. Até porque eu tenho 25 anos pastoreando, porque desde que Deus me chamou, eu pastoreio. Comecei pastoreando jovem, fui pastorear setor, campo e depois pastoreei o meu próprio ministério. E Deus ministrou muito forte e não é sobre isso que eu quero falar, porque isso vai ficar para outra ocasião, porque isso dá livro. Então Deus, ele ministrou muito forte ao meu coração. Agora eu quero fazer uma retrospectiva para que você entenda.
E eu quero que você repita comigo. Deus me chamou para governar. Diga. Isso. De novo, repita isso. Deus me chamou para governar. Então, o projeto de Deus é que você governe. Isso foi o projeto de Deus desde o início. Quando Deus, lá nos livros de Gênesis, ele desce dos altos céus, porque eu me transporto para lá, cara, e eu volto lá naquele momento, é como se eu estivesse vendo Deus descendo do céu e metendo a mão no pó, na argila, no barro, sei lá em que, e começa a amassar. E ele molda, e ele faz o homem, porque a palavra diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então ele confeccionou aquele boneco de barro. E após confeccionar, diz a palavra que ele soprou nas narinas daquele boneco o fôlego de vida. E esse homem tornou-se alma vivente. Então o Espírito de Deus está sobre nós. E como o Espírito de Deus, Deus é governo, ele quer que nós governamos. Ele quer que você seja um governante nessa terra, como diz o Titi, que você toque terror nessa terra. É o projeto de Deus, é o desejo do Eterno, do Altíssimo. Tanto é que ele diz para Davi, tanto é que ele diz para Adão: Adão, governa sobre tudo, governa sobre peixes, sobre os animais, sobre a natureza, governa, porque Deus é governo e soprou sobre as narinas daquele boneco que se tornou alma vivente, uma unção de governo. Porém, o homem pecou, querido. E eu não quero fazer toda essa trajetória. Mas o propósito de Deus sempre foi levantar um homem para estabelecer o governo. E quando nós chegamos aqui nesse texto, faz muito... Eu preciso falar isso para você, para que você abra o seu entendimento e a sua mente seja destravada. Já era projeto de Deus dar um governo e alguém que governasse sobre o povo. Sim, isso está lá no livro de Deuteronômio, Deus fala a Moisés. Mas na ocasião aqui, esse povo que havia saído do Egito e que Deus colocou na terra para governar, para prosperar, ele começou a olhar para as nações circunvizinhas. E nas nações, ele começou a visualizar que essas nações tinham um rei. Então eles foram e começaram a dizer: nós queremos um rei sobre nós. E aí, esses homens, esse povo, eles excluem o reinado de Deus. Porque era Deus que governava sobre o povo, através de Samuel. E nessa ocasião, Samuel exercia um triplo ministério. Ele era sacerdote, profeta e juiz. O cara era terrível na terra. Só que o povo diz: nós não queremos mais ser governado dessa maneira. Nós queremos um irmão, alguém dentre nós que governe. E aí Deus chama Samuel e diz: eu vou ungir um homem. E ungiu a Saul. A Bíblia diz que Deus procurou. E Saul se escondeu ali nas bagagens, mas Deus é o Deus que revela, encontrou Saul lá e foi e ungiu a Saul. A Bíblia diz, querido, que Saul começou a reinar com 30 anos de idade. E a Bíblia diz que Saul reinou durante 42 anos. E só reinou durante 42 anos e parou o seu reinado por causa da desobediência. E eu começo aqui, querido, debulhar algo para você. Preste muito bem atenção. Preste atenção. Samuel inicia dizendo o seguinte: você agiu como tolo. Como é que você se comportaria se alguém dissesse para você que você tem um comportamento, se comportou como um tolo? E sabe qual foi o comportamento? Sabe qual foi a atitude? Foi porque Saul não tinha obedecido a Deus. O texto acima, se você ler todo o capítulo, você vai entender o que eu estou falando. Porque os filisteus queriam vir sobre Israel e havia um acordo entre
Saul e Samuel, que no devido momento para a guerra, Samuel estaria lá para oferecer sacrifício, para oferecer um altar ao Deus e conversar com Deus a respeito, porque sempre que o povo de Israel ia à guerra, eles conversavam com Deus por intermédio do sacerdote. O sacerdote oferecia o holocausto e Deus trazia uma palavra por intermédio do profeta dizendo o que eles deviam ou não fazer. Mas a Bíblia diz que Samuel, tardando, não chegou. Passou-se 7 dias. E aí está o texto. E é muito forte. Por quê? Porque passando-se os dias, o povo amedrontando, já começando a se esconder, Saul se precipita. E ele mesmo vai e oferece sacrifício. Querido, isso não era o papel do rei. Nessa ocasião, cada um tinha a sua função. Cada um tinha. Saul governava, mas governava por intermédio de Deus ainda, porque tinha uma palavra sempre do Eterno. Mas ele se precipita e age como um tolo, não obedecendo, porque aquilo não era ofício de rei, aquilo era para Samuel fazer. E ele se precipita em fazer. Mas o texto anteriores, se você ler o livro de Samuel, você vai entender. Você vai ver que Saul já vinha pisando no tomate. Já vinha dando uns deslize. E Samuel sempre como sacerdote intercedendo. Até que uma certa vez Deus fala para Samuel: Samuel, não adianta mais não. Não adianta você interceder mais a favor de Saul. Eu já rasguei. Eu já estou procurando um outro. E Deus leva e unge Davi a rei no lugar de Saul. Por quê? Porque se comportou como um tolo, não obedecendo os mandamentos do Senhor. Então preste bem atenção, querido. Você que está na visão de governo, você que Deus chamou para governar, quando você age como um tolo, não obedecendo os mandamentos do Senhor, Deus levanta outro para governar no seu lugar. Isso aqui é muito forte, querido. Deus me esbagaçou nessa madrugada. Porque Deus, ele é perito em procurar. Foi Deus quem achou Saul. Foi o mesmo Deus que achou Davi. Tanto é que lá no livro de Atos dos Apóstolos ele diz: achei Davi, o homem segundo o meu coração. E Deus não olha para Davi com os seus erros, ele olha para Davi com o interesse de governar, com o propósito do coração voltado para o eterno. Falhou como pai, falhou como marido, falhou até como rei, mas o coração do cara era voltado para Deus. É algo muito forte. Então, se você não recebe a palavra e decide governar, Deus coloca outro para governar no seu lugar. É você quem decide, querido, porque Deus não tem dificuldade de achar pessoas. E quando Deus não acha alguém, porque nessa situação ele acha sempre alguém, mas quando ele não achar alguém, ele acha até um jumento para usar. Então não permita que Deus use um jumento. Seja você alguém que Deus vai usar para governar e transbordar sobre a vida das pessoas nessa terra. Nesse momento. Quando eu iniciei aqui, eu disse, querido, que a gente pastoreou por muito tempo. Alguns anos atrás eu fui saindo do caminho com algumas coisas que nos sobreveio e eu fui desviando desse caminho. E quando a gente desvia desse caminho, Deus vai levantar outro para governar. E em 2018 foi muito forte. Depois de algumas pancadas que eu levei, quando a minha esposa foi acometida por um infarto, e não foi fulminante, e ela passou por 3 cirurgias, abriu o peito 3 vezes em 45 dias. Aquilo ali para mim foi uma pancada. Eu já vinha passando por um processo muito terrível. E a gente começou a caminhar. Mas nessa manhã Deus disse
ao meu coração. Se você não estabelece o governo, eu levanto outro. Então, se você não quer, querido, que Deus levante um para governar, para ungir, para estabelecer transbordo, prosperidade, unção, tome uma decisão diante de Deus. E assuma a sua posição como governante, porque o propósito de Deus é que você governe. Governe sobre o quê, bispo? Governe sobre as suas emoções. Governe sobre o seu corpo. Governe sobre a sua mente. Governe sobre a sua saúde. Governe sobre a sua família, sobre a sua casa. Governe sobre os seus negócios. Governe sobre a sua empresa, sobre as suas finanças. Ele quer que você seja um governante e que transborde sobre a vida de outras pessoas, querido. Porque Ele quer usar tudo que você tem, tudo que você possui para abençoar outras pessoas. E quando você não faz isso, Deus vai levantar outra pessoa. Ou você faz ou Ele levanta outro. E hoje nessa manhã eu fui nocauteado por Deus. Deus só foi de boxe. E a gente toma uma posição para fazer algo no reino de Deus. Novamente, não vamos permitir que as adversidades, as lutas, os contratempos nos paralise. Isso é muito forte, querido. E diz o texto ainda, ele encontra um camarada, mas agora o seu reinado não permanecerá. Quando você, querido, começa a governar, que sai da rota do eterno, o seu governo não permanece. Você sabe que rei é de monarquia. Quando você decide obedecer o eterno e que você tem a visão desplugada, né, para esse manto, que Deus estabelece um norte para você. E nesses últimos dias, querido, dos últimos dias que eu digo para cá, não estou falando eu estou falando de 30 dias atrás. Deus tem, sabe, aberto, ampliado a minha visão, a minha mente. O negócio está fluindo assim, a palavra do eterno está pipocando. Por quê? Porque às vezes a gente não permite Deus nos ministrar. A gente começa a caminhar por referências, né, e por ensinamentos, e a gente acha que tudo que ensinam é absoluto, quando a palavra diz que o véu se rasgou de cima a baixo, nos dando acesso ao trono da graça, podendo nos conectar. Então você, querido, pode conectar com o Pai da eternidade. Você pode conectar com o Príncipe da Paz. Você pode estabelecer essa conexão, depende de você. E aí, às vezes, os dogmas, os costumes, né, os ensinamentos, as doutrinas, elas vão e nos colocam dentro de uma caixa. E eu caminhei por muito tempo dentro dessa caixa, meu irmão, dentro desse caixote, aonde a gente vai se movendo, pisando em ovos. E desse dia para cá, eu decidi, como diz o ditado popular, chutar o pau da barraca. E ir para cima para governar. Porque se você não exercer o governo como tem que ser, o seu reinado não estabelece. Tanto é que os filhos de Saul não assumiu o governo, porque era monarquia. Mas por causa de quê? Por causa da desobediência. Mas nunca é tarde para você ampliar a sua visão e caminhar por princípios, sabendo que o Eterno quer que você governe nessa terra. Então ele diz assim: mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e já designou líder de seu povo. Quando você não obedece, Deus levanta outro. Deus não tem dificuldade, querido. Não adianta ficar batendo o pé. Não adianta ficar igual criança mimada, né? Bater o pé. Você já viu aquelas crianças quando bate o pé assim, de pirraça com o pai? Meu irmão, com Deus não tem isso. Ou é, ou é. Deus é faca na caveira. Ou você vai, ou vai. Se você não vai, ele levanta outro. E aí diz assim: pois você não obedeceu aos mandamentos
do Senhor. Querido, eu deixo essa palavra para você. Que você possa ser ampliado no seu espírito, na sua mente, você possa ser ampliado nas suas emoções e que você possa entender que Deus lhe chamou para governar. Deus lhe chamou para você comer do melhor dessa terra. Deus lhe chamou para você ser uma bênção nessa terra. E só depende de você, não depende de mais ninguém. Se você puder fechar os seus olhos, fecho. Eu quero orar pelas nossas vidas. Pai, eu rendo graça a Ti porque o Senhor é bom e a Sua bondade excede de geração em geração. E eu Te louvo, meu Pai, porque o Teu amor me alcançou. Me alcançou nos momentos mais difíceis da minha vida. Me alcançou quando ninguém acreditava. Me alcançou quando a minha vida era um trapo de imundície. Atolado no pecado, o Senhor me alcançou. O Senhor me alcançou em 1994, atrás das grades. E desde então, nós temos caminhado junto com o Senhor. E obrigado porque o Senhor me ouve, meu Pai. Obrigado porque o Senhor tem um cuidado muito especial com a minha vida. Com aqueles que decidem caminhar com o Senhor, decidem obedecer, ainda em meio às fraquezas, mas o Senhor está conosco. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. E que esse ano de 2022 seja um ano desatado. Eu já me vejo no final deste ano governando sobre tudo aquilo que o Senhor tem estabelecido, sobre a minha saúde, sobre o meu peso, sobre as minhas emoções. E eu quero, meu Deus, que assim também seja na vida dessas pessoas que nos ouvem nesse exato momento. Que o Senhor amplie a sua mente, que o Senhor delete tudo aquilo, meu Pai, que eles não... Tudo aquilo que o Senhor delete da vossa mente, do seu HD, tudo aquilo que não contribui para o governo e para o seu crescimento. Que a tua bênção alcance as pessoas e que a partir de então eles possam andar com o Wi-Fi ligado para estar conectado com o Senhor, porque o véu se rasgou de cima a baixo. E todos nós temos acesso a Ti. O Senhor nos permite acessar ao Teu trono, o trono da graça. Obrigado, meu Deus. Esse ano de 2022 seja um ano de muita mudança de hábito, de construir novos hábitos. Obrigado, meu Deus, por esta manhã. Obrigado por esse dia de hoje, dia 12, o dia que o Senhor fez para que eu viesse governar e transbordar sobre a vida das pessoas. É o que eu peço em oração no nome de Cristo Jesus, teu Filho amado. Amém, querido? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, compartilha, deixa o seu like. Se você não gostou do vídeo, não tem nenhum problema. Vaza daqui, porque eu decidi governar. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Fui!